Olá, pessoal! Hoje vou compartilhar com vocês o que eu gostaria que tivessem compartilhado comigo quando eu comecei a fazer a gestão de hospedagem. Então, assim, coisas básicas que eu não disse que não podiam e quando aconteceram, as pessoas disseram, mas não disse que não podia. Então, aquela máxima de que o que não é proibido é permitido. Então, pessoal, depois de alguns erros, eu comecei a deixar tudo muito claro nas regras da casa, quando eu fazia o anúncio, qual era a minha expectativa com o comportamento dos hóspedes. Então, que erros, por exemplo, que eu cometi que hoje eu não cometo mais. Eu não fui muito explícita quando eu comecei com o horário de silêncio. Então, após algumas multas, eu já digo para o hóspede, olha, já aconteceu a primeira multa, então a partir de agora, se acontecer, é uma recorrência, multa direta, e cada nova multa vai aumentar o valor. Então, é uma coisa que eu deixo muito claro que na locação temporária, o fato dele não ser morador ali daquele prédio não permite ele a fazer o que ele bem entender. Então ele tem que seguir as regras do condomínio, e no condomínio tem horário de silêncio, então eu coloco lá, respeitar o horário de silêncio, das 22 às 10 da manhã não pode, no horário de meio-dia também não pode. Então isso é uma coisa que eu já chego dizendo, olha pessoal, tem que ser bom para todo mundo, bom para o hóspede, bom para os vizinhos. Então ninguém tem o direito de perturbar ninguém. Outra questão, a questão do lixo. Eu também não dizia, porque eu partia do princípio que a separação do lixo não é uma coisa nova, né? Todo mundo tem lixo seco, lixo orgânico na minha cabeça, mas não, isso deve ser dito. Então, eu comecei a dizer, olha pessoal, o lixo tem cada condomínio é um caso, né? Tem condomínios que é extremamente chato e difícil. O lixo só pode ser das 8 da manhã às 9. É um horário bem complicado. Tem outros condomínios, desculpa, que o lixo é 24 horas, tem lá os containers e a pessoa pode ir em qualquer momento. Então aqueles que o lixo tem horário específico, eu deixo isso bem saliente de que é naquele horário, e se não for naquele horário, então que ele fique com lixo dentro do condomínio, né, dentro do apartamento. Então o lixo é uma questão importante, o horário e a separação. Tem condomínios que a separação chega a ser assim, só vidro, só plástico, papel e orgânico. Então eu já deixo dentro do apartamento um cesto para vidro, para plástico, para papéis e para orgânico. Não adianta não avisar antes, não orientar e cobrar, né? Então, quando eu não passo essas orientações com essa clareza que o assunto requer, chega na hora, eu chego lá e eu tenho lixo tudo misturado. Então, trabalho para mim. Então, essa é uma questão que eu não sabia, mas que hoje eu digo para você, se começar a fazer hospedagem, cuide da questão do lixo, que é muito importante. E essa separação e os dias é um fato assim, bem importante. Outra questão é a capacidade do apartamento. Se o apartamento é para 2 pessoas, é para 2 pessoas. Se é para 3, para 4, tem que dizer. E uma outra questão assim, o apartamento é para 6 pessoas. Então eles olham um anúncio e informam que o apartamento é para 6 pessoas e fazem a reserva para 2. E depois vai aumentando e não comunica. Então assim, a reserva é para o número de pessoas e eu proíbo a entrada, subir no apartamento de pessoas que não estão na reserva, porque eu já tive
problemas de reservar para uma pessoa só e essa pessoa levar visitas toda noite, uma visita diferente e causar um constrangimento no condomínio. Ou eu deixar o apartamento preparado para 2 pessoas, com 2 toalhas, com roupa de cama para 2 pessoas e chegarem 5 ou 6 e depois ainda, claro, não está confortável para eles, porque não vai ter toalha, não vai ter cama preparada, aquele material todo. Então é bem importante o número de pessoas estar adequado e também saber que se é 2 dias ou 7 dias ou 10 dias muda. Se tu vai ter um hóspede que vai ser um dia, vai ser uma toalha e um jogo de lençol. Se tu vai ter hóspedes por mais tempo, deixar peças para reposição, para troca de mais toalhas, mais lençóis, para a pessoa poder cada 2, 3 dias substituir lençóis e toalhas e deixar à disposição que se ele precisar de mais, eu tenho como substituir ou já deixar no apartamento e comunicar onde estão essas roupas para ele fazer essa. Tá. Uma outra questão, no início eu queria agradar, digamos, a todos os hóspedes, daí eles diziam, vou chegar às 11, vou chegar meio-dia, eu vou chegar, e eu tentava fazer de qualquer jeito para receber a hora que eles iam chegar. Porém, com o tempo eu vi que isso é um processo, eu tenho que sair o hóspede que está antes, fazer todo o processo conforme determinado lá, que tem todos os passos e cada vez mais esse processo de higienização, que eu não posso fazer de qualquer jeito, né? Então, preciso sim de 2, 3, 4 horas para o apartamento ficar higienizado. Então hoje eu disse, olha, o horário é a partir de tal horário. O que acontece? Se na noite anterior não teve hóspede, ou se o hóspede vai sair 7 horas da manhã e eu vou conseguir limpar ele das 10, das 8, digamos, das 8 até as 11, pode sim a gente combinar um check-in, em vez de ser às 14 horas, às 11 horas, mas tudo depende da minha capacidade de entregar com a qualidade, 100% com a qualidade que tem que ser. Então, cada vez mais isso é uma questão bem combinada com os hóspedes, quando que é possível ou não. Inclusive, falando em limpeza, a taxa de limpeza que os hóspedes pagam é para a limpeza de lavanderia, das roupas de cama, mesa e banho, higienização do apartamento. Porém, a manutenção diária dessa hospedagem é de responsabilidade do hóspede, porque ele não pode ficar 10 dias, usar todas as louças, sujar tudo, e quando a gente chegar no apartamento estar tudo na pia. Então faz parte das regras da casa lavar as louças usadas. Então tudo está disponibilizado no apartamento para que ele use. Ele pode usar, porém usa e lava, né? Então essa é uma questão das louças e da organização também. Ele está pagando a limpeza, mas não por isso ele pode desorganizar o apartamento, trocar toda a decoração de lugar, mexer num colchão de um lado para o outro, tirar as coisas do lugar. Isso não pode. O apartamento, ele pode até durante a hospedagem tirar algumas coisas do lugar, mas quando ele for sair, ele tem que repor, colocar todas as coisas no lugar e deixar todas as louças lavadas. Falando em louça, acidentes acontecem. Então, ninguém está proibido de quebrar uma taça, de quebrar um copo, uma louça. Porém, ele deve comunicar e repor, né? Então, se na hora de lavar a louça quebrar uma taça, ele vai mandar uma mensagem comunicando que 1, 2 taças foram quebradas,
para quando eu for para o apartamento, repor isso, senão o próximo hóspede vem, digamos, 4 pessoas, tinha 4 taças e agora só tem 3. Então, sempre que quebrar alguma coisa, deve ser comunicada. Essa informação eu também não tinha quando eu comecei a hospedar, e hoje é uma coisa que eu comunico, deixo bem claro nas regras, que tudo que for danificado ou quebrado, inclusive o que não quebrar, mas digamos um jogo de toalhas que for manchado, acontece vários casos que eu recebo pessoas que vêm para cirurgia e colocam remédios que mancham as toalhas, e essas manchas de remédio não saem mais. Então eu já peço, olha, não acontece, não tem problema, mas comunique e reponha, né? Daí essa reposição como se dá? Ou no próprio aplicativo tem o pagamento extra de reembolso de alguma coisa que foi danificada. Então isso é muito tranquilo. E é muito simples, é só o hóspede comunicar, a gente passa o valor e não tem maiores estresse, desde que seja assim, na confiança e na transparência, né? Outra questão que eu gostaria muito de saber quando eu comecei, a questão das fotografias profissionais. Meu primeiro anúncio, não vou dizer que foi um desastre, porque eu aluguei direto, assim, no dia seguinte eu não tinha, nem ele estava todo pronto e eu já tinha hóspede, então foi bom o meu começo, mas eu garanto que se as fotografias forem profissionais, você vai ter uma taxa de ocupação melhor ainda, e umas fotos profissionais te possibilita uma diária maior, que vai ampliar a sua rentabilidade também. Então, um caso assim que foi o determinante para eu procurar uma fotografia profissional foi depois de uns 4, 5 comentários de hóspedes dizendo que o apartamento era muito melhor do que as fotos que eu tinha no site, que quando olhando pelas fotos ele não parecia um lugar iluminado, não parecia um lugar tão amplo quanto ele era, e que não parecia que tinha tanta circulação, porque no meu entendimento inicial lá, com o meu celular fazia fotos ótimas e estava tudo certo. Então, mas assim, eu tirava foto da cama, do quarto, do banheiro, assim, espremida, porque eu não tinha uma câmera que me possibilitasse tirar uma foto de todo o banheiro. Então eu tirava uma foto só do chuveiro, uma só do vaso, uma só da pia, que era o que era possível com o celular. E depois minha vida mudou. Então, a partir do primeiro anúncio que eu fiz com fotografias profissionais, é uma coisa que eu recomendo a todos para fazer esse investimento e começar com fotos profissionais, que é outro mundo, assim, a qualidade do anúncio e a atratividade quando a pessoa olha o anúncio e não tem dúvida que é aquele, né? Depois, complementando ainda as fotos, a descrição do anúncio. Também quando o primeiro anúncio que eu fiz, eu fui só marcando ali, dizia tem liquidificador, forno, eu ia botando sim ou não, e achava que o meu anúncio estava descrito. E a descrição do anúncio vai muito além da lista do que tem e o que não tem no apartamento, né? Então, vai colocar o que o seu espaço se diferencia dos outros, o que ele vai ter de especial, de aconchegante, que vai estar aguardando por esse hóspede, o que tem ao redor, os pontos turísticos próximos, mercados, supermercado, padarias, restaurantes. Você tem na descrição do anúncio como deixar isso tudo muito, comunicar todas as atratividades que tem próximo do seu anúncio, né? E também as distâncias dos principais pontos turísticos também, e algumas dicas suas que só o morador local vai poder
compartilhar com esses hóspedes. Então, além disso, na descrição, que é bem importante, você vai poder também colocar, por exemplo, na parte da capacidade, de quanto que vai ser por pessoas extras ali na descrição, outros assuntos que você já vai estar comunicando no anúncio. Lembrei também de outros itens que fizeram diferença para mim no início, em relação à internet. Tem itens que até no aplicativo chamam de itens populares, né? Então, a internet, uma internet boa, é um item já popular, né? Então, e como estão todas com 200 mega e no mesmo preço, então não tem por que colocar 30, 40 se é praticamente 200 mega é o mesmo valor. Então, uma internet rápida faz toda a diferença e faz muita... contribui para boas avaliações, porque hoje em dia as pessoas estão aproveitando que estão trabalhando home office, elas podem viajar e passar uma semana trabalhando em outro lugar e fora do horário de trabalho, elas passeiam, conhecem lugares diferentes, mas naquele momento que elas estão no horário de trabalho, elas querem uma internet que não trave, que não dê problemas. Então, oferecer uma boa internet já é um item popular. Outra questão foi, conforme eu fui ampliando os meus espaços, eu fui comprando TV Smart para todos os apartamentos. Então, aqueles que eu tinha uma TV mais antiga, eu substituí. E antes eu tinha TV a cabo. E com o valor da mensalidade do TV a cabo, eu troquei por uma prestação de uma Smart TV e cancelei a TV a cabo, porque a Smart TV é o suficiente. Com uma internet e uma Smart TV, cada um olha os seus aplicativos, seu Netflix, Google Play, Amazon, tudo mais. Então, cada pessoa já tem a sua assinatura. Então, você não precisa mais pagar uma TV a cabo se oferecer uma internet rápida e uma TV Smart. Então, isso dá mais qualidade à hospedagem e reduz custo, né? Então, com certeza é uma dica que eu recomendo bastante. Além disso, deixa eu ver aqui mais que eu coloquei, os itens que não posso deixar faltar no apartamento. Então, digamos que ele paga uma taxa de limpeza e não precisa limpar, mas se acontecer um acidente de ele virar alguma coisa e ele precisar fazer, ele tem que ter disponível no apartamento produtos de limpeza, panos de limpeza, balde, todos esses que o hóspede queira fazer disponível. Então, eu sempre deixo uma quantidade extra de papel higiênico, de sabonete líquido, de detergente, esponja de louça, sabão para lavar a roupa, né, em todos os outro item que eu não coloquei aqui, mas inicialmente eu não tinha, mas hoje eu tenho em todos os apartamentos, é uma máquina de lavar roupas, porque as pessoas que vinham, por exemplo, eu recebi muitas pessoas da área de saúde que vinham do hospital e tinham que lavar todas as suas roupas na chegada, e pessoas também que estavam em tratamento de saúde. Então, eu recebi profissionais de saúde e pacientes. E aí, desde o ano passado, eu coloquei máquina de lavar roupa em todos os apartamentos. Esse é um item que eu super recomendo também. Além de tapetes na frente do apartamento, aqueles tapetes higienizantes que eles podem chegar e fazer a higiene antes de entrar para o apartamento. Então, pessoal, além dos produtos de limpeza extra para caso o hóspede precise,
uma das cordialidades que eu também estou oferecendo para os hóspedes é deixar sempre um cafezinho, um chazinho, açúcar, alguns produtos que ele possa, uma água gelada, que ele possa chegar de uma viagem e ele mesmo preparar o seu café ou um chá, né? Outra questão que me ajuda bastante no meu serviço e na liberdade de horário dos hóspedes é um check-in e um check-out inteligente, que ele possa fazer sozinho. Então, ao longo dessas hospedagens, eu fui trocando aquelas fechaduras que não tinha, as fechaduras que só puxar a porta e ele não abre, que só abre com a chave. Fui substituindo para o hóspede poder, a hora que ele precisar sair, não ter que aguardar eu ir para me despedir deles. Então, eles podem deixar a chave dentro do apartamento, puxar a porta e partir. A mesma coisa na chegada. Eu consegui umas caixas que coloca a senha. Tem em alguns apartamentos as fechaduras eletrônicas com senha. Quando é possível, alguns condomínios que têm portaria, é possível autorizar a entrada dos hóspedes nas portarias e tem 24 horas, ok, mas eles não ficam com a chave, ou até aqueles que ficam, é uma responsabilidade que você não precisa transferir para o porteiro do condomínio. Então, coloquei em quase todos os apartamentos ou uma fechadura eletrônica ou uma caixinha cofre, onde você passa a chave, passa a senha e o hóspede pega a chave ali. Então essa caixa você pode prender na porta ou colocar na grade ou até na fechadura, né? E o que mais me ajudou a melhorar o meu serviço foi uma sondagem com os hóspedes, uma pesquisa, uma conversa, onde eu possa entender qual o motivo que trouxe ele até o seu espaço, até se hospedar, né? Se é um motivo por obra ou por saúde, quais são os motivos e o que poderia ajudar, de que forma eu poderia contribuir para que a experiência dele seja o mais positiva possível, né? E isso, a comunicação ajuda muito, porque quando você pergunta para os hóspedes por que eles vêm, eles querem te contar tudo. Eles já assim flui muito quando já tem essa interação, esse acolhimento, eles se sentem muito acolhidos por você se interessar para saber o motivo ou a necessidade, qual foi o problema, se for um problema que trouxe ele, ou simplesmente não precisa ser um problema, pode ser um bom motivo, veio a passeio, a turismo, e você poder oferecer soluções de acordo com cada necessidade. Para aquele hóspede que diz, olha, eu quero conhecer a cidade e nunca fui, então você vai colocar os seus lugares preferidos, seus restaurantes preferidos, passeios preferidos, você vai compartilhar lugares que você gosta muito de ir e que tem certeza que vai agradar, e que talvez lugares que não são tão turísticos, mas são da sua preferência, que só um cidadão local vai conhecer. Eles adoram essas experiências de ir a lugares que você recomenda. E quando você passa uma lista de lugares preferidos, quando termina a hospedagem, eles, olha, faltou 1 ou 2 lugares porque não deu tempo, mas eu fiz questão de ir em todos os lugares que você recomenda, que você recomendou, que você gosta de ir, e isso torna essa experiência muito satisfatória. Por outro lado, se não for uma questão de turismo e ele precisar de uma ajuda com outros itens, você sabendo o que ele precisa, já é possível se antecipar
e dar as dicas ou deixar no apartamento itens, soluções que podem ajudar o seu hóspede. E outra questão é que lá no aplicativo, depois de um certo tempo, você vê que tem a questão de se qualificar como super host. E dentro desses critérios tem a avaliação, né? Tem uma avaliação geral boa, a taxa de resposta, e lá diz assim, a taxa de resposta, que se você responde em até 24 horas, você tem uma boa taxa de resposta. Só que isso eu não sabia, e é muito importante que não é, apesar do critério ser até 24 horas você está dentro do padrão ou do parâmetro, isso não garante as reservas, porque quando um hóspede está procurando um lugar e ele manda mensagem para 3, 4 anúncios, aquele que primeiro responder e dizer, ele está perguntando, tem garagem, tem elevador, aceita pets, e você responde rapidamente, tem elevador, tem garagem, aceito pets, pronto, o que ele está procurando você já atendeu e rapidamente. Então, o fato de você ser rápida e ágil, você já ganha muitos pontos e ganha a confiança em relação àquele anfitrião que não respondeu, e ele não vai ficar em dúvida entre o seu espaço que já foi atendido e um outro espaço que ele não sabe nem se vai ter a resposta ou não. Então, o fato da taxa de resposta ser 24 horas é só um parâmetro. Eu super recomendo que imediatamente após você ter condições de responder, você responda as mensagens com muita precisão e rapidamente. E a questão dos pets, é fundamental você aceitar, se você quiser uma taxa de reserva maior, aceitar pets, porque hoje as famílias não saem mais sem os seus pets. Então, espaços que aceitam e que estão preparados para receber também vão ter uma taxa de reserva maior. O que é estar preparados? Não adianta você dizer que recebe, aceita pets e não disponibilizar um aspirador de pó para ele poder fazer assim, aspirar os pós, os pelos do seu pet. Então você tem que aceitar e tem que providenciar condições de que ter um espaço onde que ele vai receber, e ao mesmo tempo de que você oferecer as melhores condições para o pet ser bem recebido, você também tem que comunicar que, olha, ele é muito bem-vindo, mas eu não gostaria que o seu pet deitasse em cima dos cobertores que outros hóspedes vão usar. Quando você sair da reserva, você não pode deixar todos os cobertores cheios de pelos, por exemplo. Então, aceitar, acolher, mas também definir o que pode e o que não pode, porque aí o que está comunicado é tranquilo de fazer. Então, são assim as principais dicas que eu gostaria de saber quando eu comecei a fazer a gestão de hospedagem, que me faria ter mais sucesso, são muito a ver com comunicação, atendimento e esse acolhimento do que pode e o que não pode. Então, tudo que fica muito claro não gera atrito e não incomoda. Então, acho que esse é o grande sucesso de uma boa gestão de hospedagem.